Hoje eu vou explicar a diferença de professor para educador, tá? Eu vou usar o texto sobre Jequitibás e Eucaliptos Amar. O texto é do livro Conversas com Quem Gosta de Ensinar, esse livro aqui, do Rubem Alves. Mas antes de fazer a análise aqui do texto, eu quero explicar que esses vídeos que eu vou fazer aqui para o canal não terão roteiro. Normalmente eu vou pegar o texto e vou fazer uma análise dele meio que ali na hora. Por que eu não estou conseguindo fazer roteiros para os vídeos? Porque, não sei se você é da educação, mas se você não for da educação, muito provável você não sabe que a gente está tendo o novo ensino médio nas escolas de ensino médio, né? A gente está tendo o novo ensino médio. E o que é o novo ensino médio? Matérias como filosofia, química, física, estão saindo do currículo. Português e matemática diminui, e entra matérias como bolo de pote, lâmpada, esportes radicais, como se tornar um milionário, no lugar das matérias importantes. E o que acontece com o professor? Ele deixa de dar as matérias que são da grade dele, que são da formação dele, para fazer essas outras matérias. Então, assim, se já é difícil para o professor ter que estudar a matéria dele para fazer as aulas dele, imagina ele ter que estudar um conteúdo que ele não viu na faculdade. E o que acontece? O professor, ele não está dando só uma dessas matérias, ele dá várias matérias. Eu mesmo estou dando cerca de 7 matérias nesse sentido. Então, assim, o professor não tem mais tempo para fazer nada. A gente já não tinha tempo para fazer, tempo hábil para fazer realmente uma aula boa. Então, agora está muito, muito menor o nosso tempo. Então não vai ter roteiro, tá? Se você quer roteiro, não vai ter roteiro, tá bom? Mas então vou fazer aqui a análise desse texto, do Rubem Alves, que explica a diferença do que é o educador e o que é o professor, tá? Professor, nós temos aos montes, nós temos milhares, mas o educador é muito raro. Eu imagino que deve ter um educador por escola, tá? Mas a gente precisa entender que não é culpa do professor em si. A maioria dos professores, eles pelo menos no início, queriam ser educadores. Só que assim, o sistema educacional não dá a possibilidade do professor ser educador, tá? O sistema educacional faz as pessoas virarem funções. O capitalismo vai transformar tudo num produto, tudo numa mercadoria. E a escola é a maior base, a maior formadora de mercadorias. Porque a escola é o lugar que vai transformar todas as pessoas. Então a escola vai transformar as pessoas baseada no que o sistema quer. E o nosso sistema é o sistema capitalista. E o que o sistema capitalista quer? Ele quer pessoas dentro da análise mercadológica que ele quer, que são pessoas que são produtos, pessoas que estão desempenhando não mais a função de um ser humano que pensa, que analisa, que é um ser crítico, e sim um ser humano que cumpre uma função, tá? Então hoje, a sua identidade não vai ser mais uma identidade do seu eu, das coisas que você gosta, das coisas que você deseja, e sim de produção. A sua identidade passa pelo seu trabalho, tá? Então, assim, não tem mais a ver com as suas paixões, os seus hobbies. Você é definido pelo seu trabalho. O seu lazer, o seu fim de semana é definido pelo seu trabalho. Você se identifica com o seu trabalho. Então, assim, não tem educador, porque o professor, ele é um funcionário do Estado, e um funcionário tem que mostrar serviço. A gente não pode trabalhar com os sonhos dos alunos, dos estudantes. A gente tem que trabalhar com números. Então, o educador trabalha com sonhos, o professor trabalha com números. Então, assim, a biologia do professor vira uma máquina, a biologia do educador vai virar uma máquina que vai virar o professor. E os sonhos das pessoas vão virar funções, vão virar aquilo que você está trabalhando. E não tem muito como a escola fazer a escola ajudar o professor, porque a coordenação vira uma espécie de gerência. E eu não estou criticando
os professores, os coordenadores. Isso é todo um sistema que já funciona desse jeito. E aí a gente tem também a questão da avaliação, né? Já que nós precisamos mostrar números, nós não podemos ensinar como educador. A gente precisa fazer com que os alunos tenham um desempenho numérico. Então a gente dá provas para mostrar um desempenho numérico. E a gente, então, não tem como a gente educar, porque educar vai precisar de uma questão de liberdade, de paixão. E o sistema, ele já pode, então, o educador, logo no início. Se você entra no sistema educacional pensando que você vai ser um educador, você, nos seus primeiros dias de aula, você vai ser podado. Você vai ser um professor. Você não vai ser um educador. E outra coisa que é importante a gente ressaltar, nas conversas que a gente vai ter aqui, é que não existem lugares para a gente conversar sobre educação. Não existem lugares para se conversar sobre educação e muito menos lugares para se conversar sobre a função do professor. O que molda a sociedade? É a escola. E o que molda a escola? Quem é a base da escola? É o professor. Em algum lugar a gente conversa sobre educação, a gente conversa sobre as funções do educador, as funções do professor. Qual é a diferença disso? A gente não tem lugares para fazer essa análise. Então, assim, a estrutura já poda isso logo de início. E uma coisa que é interessante nas organizações é que elas são totalmente independentes das pessoas. Você quer muito trabalhar numa empresa, e o que acontece? Você não é mais uma pessoa, você é uma empresa. As pessoas hoje em dia são empresas. E as empresas funcionam totalmente à parte das pessoas. E é isso que as pessoas não conseguem entender. E a educação é a mesma coisa. A educação, ela vai moldar as pessoas, ela vai domesticar as pessoas para que elas não tenham sonhos, para que elas não tenham vontade de mudar alguma questão social, né? Contudo, a pessoa que escolhe ensinar, ela tem lá no seu âmago, no seu inconsciente, a ideia do que por que ela escolheu aquilo. Então, existem alguns professores que têm noção de que são educadores. E muitas vezes isso vai estar adormecido, mas está lá. Então, assim, o Rubem Alves, ele faz uma análise assim, que existe uma dialética entre o professor e o educador. Então, nessa dialética, né, que é uma fusão, porque o professor está lá, mas existe no inconsciente dele o educador. Está lá no inconsciente dele. Então ele vai até usar a palavra exorcismo. A gente precisa exorcizar o ser, que é o professor, para trazer o educador. Tá? Ele vai usar essa palavra, exorcizar. E Freud vai falar dessa questão intelectual, que não é apenas uma questão intelectual, é um ato de amor mesmo. Tá? Então é muito uma questão de você acordar o educador que existe dentro do professor, tá? E isso vai se dar como? Com amor. Não tem outra forma de você fazer esse exorcismo se não for com amor. Mas como que a gente consegue fazer esse exorcismo com amor num sistema capitalista, num sistema educacional que molda as pessoas para serem números? É praticamente impossível. O próprio Rubem Alves fala que ele não tem resposta. Então, o que a gente vai querer com esse canal aqui é buscar, talvez não dar respostas, mas tentar fazer as melhores questões possíveis para entender como que a gente desperta o educador no professor. E o Rubem Alves vai trazer o Camus, né, Albert Camus, que fala que assim, se você não se matar, para você não se matar, ou não viver como você pode viver como um zumbi também. Mas tirando a questão de ser um zumbi, se você não se matar e quiser ter uma vida digna, né, você tem que entender a vida digna. Qual é essa vida digna que você quer, né? Já que você não vai se matar, você vai ter que ter uma vida digna, né? Pro Albert Camus. O que você vai fazer para não se matar, para ter essa vida digna, né? Então não sabemos, né?
Eu acho que cada professor vai ter que descobrir a resposta por si mesmo, né? E o que a gente vê acontecendo normalmente? Como o sistema educacional tira a paixão do professor, tira o respeito do professor com ele mesmo, a sociedade não respeita ele, parece que o momento que ele mais espera é a aposentadoria, né? E quando isso acontece, quando você está trabalhando, tendo em função a sua aposentadoria, eu acho que a gente acaba entrando no lado dos zumbis, a gente não está tendo uma vida digna, né? Então, mas eu acho que o texto ele traz sim alguma tentativa de explicação, né? Com o Wittgenstein, né, filósofo alemão, o Rubem Alves vai falar de um tipo de feitiço que existe, que existe no mundo, né? Que feitiço que é o mais forte do mundo? É a linguagem, né? É a linguagem que consegue acender paixões, que consegue mover as coisas. Então, acho que através da linguagem a gente consegue entender como trazer o educador que está no professor, tá? Então, mas que tipo de linguagem, né? O que o Rubem Alves vai falar o tempo todo é da questão do amor, da questão do carinho com o ato de ensinar. E esse carinho não é tanto nem com os alunos em si, mas com o carinho que o professor tem com ele mesmo, tá? Então, assim, essas palavras, a forma como o professor vai trabalhar consigo mesmo, que vai olhar para dentro de si, me parece que é um início de uma resposta que a gente pode ter para entender como trazer o educador. Muitas pessoas falam que ensinar, que dialogar, que usar a linguagem não é algo efetivo. Mas uma coisa que você pode perceber por si mesmo é que o silêncio também não é algo efetivo. Quando você está passando por um problema, você realmente consegue ficar mal? Ou você vai precisar de uma outra pessoa? Você vai precisar de outra pessoa. Então, o silêncio é alguma coisa que não é útil. Nós todos sabemos disso. Então, assim, o que o educador tem é a palavra, é a linguagem, tá? E aí você vai dizer, será que isso é útil? Então, perceba, em profissões que não são teóricas, que não são tão filosóficas, sociológicas, profissões que você precisa mexer com as mãos, que você precisa realmente pegar na massa, como que você vai desenvolver uma coisa? Como que você constrói um prédio? Como que você faz uma guerra? Como que você cria tecnologia? No início de tudo é com a linguagem. Alguém está te explicando como que você vai trabalhar a partir da linguagem. Então, a linguagem é a maior mágica, é o maior feitiço, porque é a partir da linguagem que você vai conseguir construir as outras coisas. Inclusive, existem magos que não dão nome, porque quando você não tem o acesso à linguagem, acesso ao nome, acesso ao conhecimento que nasce da fala, né, que nasce do diálogo, você não consegue dominar outra pessoa. A única forma de você dominar uma pessoa, de você dar liberdade para uma pessoa é através da linguagem. E onde que nós temos essa criação de mundos, esses mundos novos que nascem da linguagem? É na escola. A escola é o lugar onde a gente aprende a criar coisas. E as coisas mais importantes não são as coisas físicas, não são as coisas materiais, são as coisas abstratas. E essas coisas vêm da linguagem. Então, essa análise que eu faço aqui do texto do Rubem Alves, eu entendo que para acordar o professor que existe para acordar o educador que existe dentro do professor, a gente vai precisar da linguagem. Entender que tipo de linguagem o professor está tendo com ele mesmo, que tipo de linguagem, acima disso, que tipo de linguagem a sociedade, a comunidade está tendo com o professor, tá? E o Rubem Alves defende realmente o amor e a coragem para se ter uma linguagem decente,
tá? Então, o que a gente vai tentar fazer aqui, eu vou trazer falas nesse sentido, para a gente ter mais educadores e menos professores. Valeu, pessoal!